Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanna Penati e esse é o podcast Beijo e Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E se você quer mandar a sua história, não seja tímido ou tímida, é só ficar até o fim do episódio que eu te explico como você pode participar. Para comentar, é só me mandar uma mensagem no Instagram, @TheRealGiovanna. E eu garanto que eu leio todas as DMs e eu adoro saber o que vocês estão achando do podcast. Todos esses links estão na descrição desse episódio, assim como um link para um post no blog que tem um material de apoio, digamos assim, com fotos, com vídeos e tudo mais, para te contextualizar um pouco mais sobre o que a gente vai ouvir hoje. E quem conta a história de hoje é a Carolina e é a primeira vez que esse podcast vai para a Ásia. A história se passa no Egito, onde ela fez um trabalho voluntário bem novinha, quando tinha só 22 anos, e se apaixonou totalmente pelo país e se tornou realmente a mistura do Brasil com o Egito. É claro que eu tinha que fazer essa piada, né? Mas a história que ela vai contar é de um episódio muito intenso e muito marcante na vida dela, que envolve os conflitos entre a Palestina e Israel e o impacto deles na vida das pessoas que moram lá. A Carol também explica resumidamente a história desses conflitos e eu já aviso que não é nem de longe o suficiente para entender eles a fundo. Mas no blog também vai ter alguns links para quem quiser estudar e aprender mais sobre essa guerra que já acontece há mais de 70 anos. Então, Carol, pode começar. Então, eu fui parar no lindíssimo Egito em 2017, contra todos os quereres dos meus pais. Eu juntei uma grana, fui pra lá. Para fins de explicação, eu sempre sonhei em ir pro Oriente Médio, porque eu tenho família na Palestina e meu sonho desde criança foi trabalhar com essa área, né, de War Correspondence, correspondente de guerra, no caso. E eu sempre pensei que não tem como você se enfiar no meio de uma guerra sem falar um idioma, sem entender uma cultura ou entender um conflito. E aí, dos lugares que eu pesquisei para poder fazer o voluntariado, o Egito me pareceu a solução mais segura até então. Era isso ou Marrocos. Eu falei, não, vou lá ver as pirâmides. Segura no sentido de segurança mesmo. Total. Que a Síria, né, já estava com tudo acontecendo lá, Palestina e Israel não dava, então eu tinha realmente as opções principais era Marrocos e Egito. Aí eu marquei a viagem, peguei um projeto em que a gente viajava num grupo de mais ou menos 15 pessoas, cada um ia numa data diferente, com um objetivo diferente. Então, teve gente que foi para ensinar inglês para criança, teve gente que foi para fazer um projeto de empoderamento feminino, e eu fui mais como repórter, assim, no começo. A missão original era essa, acabou que eu fiz um pouco de tudo. Mas eu fui a primeira a chegar, então não tinha uma alma sequer para ficar comigo. Eu passei a noite em Alexandria num apartamento para 10 pessoas, sozinha. Quer dizer, eu e o Mickey, que tinha um rato no meu apartamento. Um rato animal. Rato animal, que virou meu melhor amigo por alguns dias. Inclusive, ele era muito fã de paçoquinha. Fica aí o conteúdo inútil desse podcast. E, enfim, aí começamos o projeto, né? A duração era de 4 meses. E todos nós, conforme o pessoal ia chegando, a gente tinha passagem comprada para viajar o Egito inteiro, de cabo a rabo. Então a gente viajou de trem, viajamos de ônibus, de carro. E essas viagens também faziam parte do programa que você estava fazendo? Fazia parte. Dessa forma, quem estava ali para dar aula podia ter uma pausa para conhecer o país. Quem estava para empoderar as mulheres, né, conhecer outras mulheres de outras situações, porque por mais que o Egito seja um país pequeno, a diferença cultural de uma cidade para outra é mais ou menos como se fosse a gente sair do sul e para o nordeste, assim. São culturas totalmente diferentes dentro de um lugar muito pequeno, né, se a gente for comparar. Então a gente saía se aventurando e acabou que o lugar principal, que é o Cairo, foi uma das últimas viagens que eu fiz. Eu já tinha conhecido quase todo o país quando eu fui pra lá. E eu fui 2 vezes. E aí que a história fica engraçada, né? Porque, como eu falei, eu fui pra lá justamente porque, pela proximidade, né? O Egito faz fronteira com Israel, consequentemente, Palestina. Tava muito perto ali
da minha família, do mundo que eu queria. Então sempre foi muito emocionante pra mim estar lá. Inclusive vários momentos de choradeira por isso. E aí eu lembro que quando eu cheguei no Cairo, a primeira vez a gente foi o grupo todo, o pessoal já tinha chegado, os 15, e a gente ficou num hostel que fica bem do lado ali da Tahrir Square. Ela é famosa via Netflix, pelo aquele documentário chamado The Square. Então toda a situação revolucionária do Egito dos últimos anos aconteceu bem nela. Então, É Revolução Egípcia. Não, não é Revolução Egípcia de 2011. bom, a Tahrir Square, ela ficou famosa então aí por 2011, pela Revolução Egípcia. Ela é conhecida como a Praça dos Mártires, porque foi quando. Inclusive, é um documentário que recomendo, as pessoas deveriam assistir, porque é muito doido de ver como o povo inteiro se uniu naquela praça ali e eles não arredavam o pé enquanto o que eles queriam não fosse realizado, assim. Então, chuva, fogo, morte, sangue, tudo, e ninguém saía de lá até, enfim, no final das contas não chegou bem onde eles queriam, mas estava melhor do que antes, diga-se de passagem. E aí, no meu primeiro dia, ficou eu e mais duas meninas num quarto, e a gente de porta aberta, porque por mais que fosse inverno lá, o quarto em si era muito abafado. As noites eram bem geladas, mas o quarto ficava bem abafado. E aí me passa uma criança gritando, assim, não tem como descrever o quão alto ela gritava. Batendo nas portas, nas paredes, e eu, gente do céu, o que que é essa criança? Eu não vou dormir com essa criança. Não tem jeito. Aí eu saí do quarto e eu tentei várias vezes, tipo, stop, can you stop? Né? Tentava falar em árabe, e eu ficava, gente, pelo amor de Deus. A minha paciência, ela é uma coisa, assim, muito pequena. Aí eu lembro que eu cheguei lá na recepção, eu falei pra menina, eu falei, olha, você, por favor, faz essa criança parar de correr, porque a gente acabou de chegar de viagem, tá todo mundo cansado. Ela, ai, não, desculpa, desculpa, é que ela é surda. Aí eu, nossa, que mancada. E você pedindo pra menina parar de fazer barulho. Mano, e eu ali já assim, irritadíssima, com sangue fervendo. Aí eu, meu Deus do céu, desculpa. Bateu aquele remorso, assim, meu, nossa, desculpa, desculpa, não, deixa ela correr, deixa ela brincar, eu vou botar um fone de ouvido e eu vou dormir, desculpa. Aí eu, no dia seguinte, eu lembro que a gente acordou, foi tomar café da manhã ali no rosto sempre tem aquela regiãozinha que todo mundo se reúne, né? E aí eu lembro que as meninas que estavam comigo na viagem começaram a meio que brincar com ela. Aí eu falei, pô, vou tentar ali uma aproximação pra ver se ela me perdoa, né? Tipo, a criança não tava brava comigo, mas eu falei, pô, eu preciso me redimir com a criança. Era você querendo se redimir com você mesma, na verdade, né? Você querendo se sentir melhor com a situação. É, exato. Eu fiquei me sentindo assim, um lixo. Enfim, aí o pai dela subiu. Aparentemente, o pai dela e ela ficavam no andar de baixo, num outro hostel que tinha no mesmo prédio. E ela brincava lá em cima, conhecia todo mundo do hostel e ela meio que liberada a andar por ali. Aí o pai dela sentou pra conversar com a gente e eu tive a audácia de perguntar por que que ela era surda. Se ela tinha nascido surda ou sei lá, tipo, se ela tinha aquele aparelhinho do ouvido, alguma coisa assim. Ele olhou pra minha cara e falou: "Não, ela ficou surda devido à explosão que aconteceu na nossa casa." Aí pronto. Eu já sentei assim, numa postura diferente, olhei pra cara dele, deu, what? Tipo, o quê? Como assim, explosão? Aí ele, então, a gente tá aqui refugiado, escondido, na verdade. Eu, como assim? Você pode me contar? Você tá confortável pra falar sobre isso? Ele, posso, posso. Aí ele só meio que resumiu, assim, de uma maneira bem vaga, eu diria, que eles moravam na Palestina e que a casa deles tinha sido bombardeada e que eles perderam toda a família, né? Tanto ela tinha acho que mais dois irmãos, perdeu a mãe, perdeu a avó e morava todo mundo na mesma casa. Aí ele falou que ela ficou surda porque a bomba caiu muito perto, né, dela e como criança, né, estourou. E eles tiveram que cruzar para o Egito pelos túneis. Eu não sei se vocês têm, se você sabe, né, que teve uma época aí que a fronteira entre Israel e Egito estava fechada e eles cavaram buracos para passar por baixo. E era assim, você passava deitado com os braços cruzados num carrinho e eles puxavam até você chegar do outro lado da fronteira.
E aí ele contou, né, que ele veio com ela para tentar buscar um tratamento, porque na região o Egito realmente é o local que você encontra os melhores médicos, né, para facilidade deles ali, o Egito estava do lado. Aí ele falou isso, eu já olhando para ele com o olho brilhando, tentando não chorar na cara dele, porque além de tudo a conexão que eu tenho com a Palestina, né? Então, assim, quais as chances de eu estar no Egito encontrando aquela menina com o pai dela naquela situação? Aí eu, gente, mano. E as meninas que estavam brincando o nome dela é Noha. Estavam brincando com ela. Começaram a, tipo, tentar perguntar pra ela em mímica o que tinha acontecido. Então foi uma coisa assim, sabe? De, tipo, fazer movimento de orelha, de, tipo, tentar conversar com ela. Mano, essa menina, ela conseguiu a façanha de contar toda a história de como que aconteceu a explosão, de como que ela foi transportada. Toda a história dela por via de mímica. Quantos anos ela tinha? Eu acho que ela tinha, tipo, uns 5, 6, E assim. fazia quanto tempo que eles estavam no Egito, você sabe? Não sei te dizer, mas assim, acho que coisa de 5 meses. Ah, era recente. Era recente, era uma coisa assim, eles ainda estavam. Por isso que eu falo, eu não sei qual é a situação deles agora, porque quando eu cheguei lá, eles estavam escondidos, né? Então, por isso que eu até não falei o nome do lugar que eles estavam, porque eles tinham medo de alguém encontrar, porque se encontrassem, o pai seria preso e ela seria morta. Então, é tipo uma parada muito séria, assim. Não sei qual é a situação hoje. Então, conflito Israel-Palestina. Eu vou tentar ser o mais neutra possível em falar isso, porque é claro que eu tenho um lado da história. Mas o conflito começou, se a gente for considerar o que está acontecendo agora, ele começou em 1948, que foi logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando foi declarado que Israel seria um país judeu e basicamente todo mundo que estava foragido ou que, enfim, era refugiado ou qualquer coisa do tipo pós-Segunda Guerra Mundial foi para Israel. Só que Israel não era uma terra de ninguém. Israel era a Palestina, todo aquele território ele já era ocupado pelos árabes palestinos. Só que a Palestina nunca foi reconhecida, né? Por, enfim, hoje até que é, mas você entendeu. E aconteceu uma divisão pela ONU, em que um pedaço do território seria Israel e outro pedaço seria a Palestina. Só que ao longo desse tempo, o tratado ele foi bastante desobedecido, diga-se de passagem. Israel é financiada pelos Estados Unidos. Então imagina os Estados Unidos 2.0 em pleno território do Oriente Médio. E eu não tô brincando quando eu digo isso, porque os treinamentos militares mais intensos dos Estados Unidos acontecem em Israel. Então eles basicamente, com todo o dinheiro e todo o poder militar que eles têm, eles construíram muros em torno do território deles. E com tanques, bombas e tudo que você pode imaginar, eles foram tentando expandir esse território, invadindo casas no meio da madrugada, matando famílias, derrubando esse território, construindo acomodações para conseguirem ter cada vez mais e mais moradores de Israel. Hoje a Palestina ela está cercada por céu, terra e mar. Quem entra na Palestina não pode sair de lá. Eles fecham as fronteiras e existem o que eles chamam de checkpoints a cada, sei lá, meia hora, assim. Você tá andando de carro, toda hora você tem que parar, apresentar documentação. Então, quem tá na Palestina, a menos que tenha algum visto, alguma aprovação, não pode sair de lá de forma alguma. E aí a gente tem a faixa de Gaza, né, que acho que não conheço ninguém que não saiba o que é a situação na faixa de Gaza, que, enfim, direitos humanos ali não existem. Esse conflito, ele é bastante desigual, assim, porque, como eu falei, Israel é financiada pelos Estados Unidos, enquanto a Palestina mal é reconhecida como um país. Então, é um povo que, tem um bando de arma ali contrabandeada, mas tudo, sabe, não tem como comparar o poder de fogo. E a gente tem alguns conflitos que você literalmente vê imagens dos palestinos arremessando pedras e recebendo, tipo, granadas. Totalmente desproporcional, né? Não tem nem como comparar o poder de fogo de um exército com poder popular, né? Assim, não tem como. Enfim, esse conflito ele acontece até hoje. Ele tá meio que fora das câmeras, porque aí a gente entra em várias teorias das conspirações, então não preciso falar muito sobre, mas é do interesse dos Estados Unidos manter o que está acontecendo lá, da mesma forma que é um povo que tem muito pouca voz, querendo ou não, porque existe aquele preconceito ridículo de que todo
árabe é terrorista. Então, meio que os olhos estão na Síria nesse momento, sendo que a Palestina também está logo ali, diria que sofrendo tanto quanto, se não mais, assim. Então, é isso. Em resumo, uma briga muito longa. De vez em quando eles falam que estão num cessar-fogo, mas não cessaram nada e continuam invadindo casas e... Enfim, é isso. E o ataque na casa da Noha, pelo que falaram, foi realmente uma coisa assim meio que noturna. Você sabe se foi um ataque voltado à família dela ou à região e eles acabaram sendo vítimas também? É mais a região, assim. Não existe muito essa coisa de ataque à família. Não chega a ser uma parada intencional, assim. É isso, assim. Eu quero esse espaço. Você tá no meu espaço? Então tá bom, então tchau. Escolhe um lugar e vão, e é isso, assim, sabe? Pelo que o pai dela tinha falado, eles já tinham ido, eles já tinham conseguido uma vez viajar pro Egito e voltar, mas assim, passeando. E daí dessa vez foi assim, a hora que eles foram, já não tinha mais como voltar e desde então eles estão assim, porque depois que passaram pelos túneis e eles entraram no Egito, os túneis foram fechados. Houve um bafafá, enfim, o governo egípcio fechou entre aspas, fronteira, o que restou da fronteira, eles fecharam. Então, por isso que eles estavam escondidos lá no hostel. E como que você estava antes contando dela te contando isso? Como que a Noha te contou essa história? Como que ela contou o que aconteceu com ela? Visto que vocês não falam o mesmo idioma, né? Enfim, ela falou por meio de mímicas. Como que uma criança de 5 anos consegue comunicar um evento tão traumático assim? Eu queria que esse podcast fosse filmado para eu conseguir representar ela, porque é muito difícil explicar. Como eu tava falando, ela carregava com ela um celularzinho cor-de-rosa, que tocava uma musicazinha árabe. Depois eu fui descobrir que era uma música palestina, no caso. E ela ficava com aquele telefone grudado que era assim, irritante, diga, assim, vou ser bem sincera, era muito irritante. E ela ficava com aquilo muito perto do ouvido, enfim, a gente acabou descobrindo depois que ela ainda tinha muito pouco da audição, mas assim, muito pouco, quase nada. Então era por isso que aquele celular estava sempre tão alto e ela botava aquilo no ouvido e ela chorava ouvindo aquilo. Foi o único brinquedo que ela conseguiu trazer de casa depois que tudo aconteceu. E, enfim, quando a gente conseguiu conversar com ela não fala árabe, tipo, ela não fala, basicamente. Mas a gente fazendo essa movimentação com o ouvido e tentando fazer ela explicar, eu sei que ela pegou um livrinho assim, ela abriu o livrinho, apontava pro território, e aí ela fazia, tipo, bum, assim, com a mão, sabe? Ela fazia, tipo, explosão, e ela fazia assim, botava as mãos na orelha, e ela chorava, e ela ficava, tipo, sabe? Eu não sei nem explicar, mas assim, foi uma coisa que ficou eu e as duas meninas paradas, assim, olhando pra cara dela, aí a gente não sabia se a gente chorava, ou se a gente tentava, tipo, ajudar ela, eu não sei explicar como ela conseguiu me explicar. Porque foi uma coisa muito, assim, de Nossa. mímica, eu acho que o fato também, né, eu tinha um pouco de embasamento do que o pai dela falou, mas ela fazia assim, sabe, com a mão, como se fosse mostrando um subterrâneo, assim, sabe, explicando que ela veio por baixo. Como se estivesse entrando embaixo da terra, assim, né? Um meio de mergulho, né? Ela mostrava, ela fazia assim, aí ela agachava no chão e, enfim, ela conseguiu demonstrar pra mim. Se o pai dela não tivesse me contado, eu acho que eu saberia a história do mesmo jeito. Ela interpretou a história inteira da forma que ela conseguia. Inteira, com as lágrimas, com gritaria, com a joelha no chão, com se debater, com tudo que você imaginar, ela conseguiu contar pra gente. Nossa. Eu fiquei assim, eu não tinha palavras. Eu lembro que depois que tudo isso aconteceu, eu olhei para as meninas, todo mundo meio que sabia da minha relação com a Palestina e como aquilo ali era importante pra mim. Eu só peguei, levantei e fui pro quarto. E eu acho que eu fiquei chorando umas 2 horas ininterruptas, assim. Porque pra mim foi muito, tipo, surreal. Eu vejo muito documentário, eu leio muito sobre. A minha família me conta muita coisa agora. Você tá ali de frente pra uma pessoa, né? Aquela baixinha, com roupinha cor-de-rosa, com toda a força que ela tem e ela contar do jeito que ela contou, eu assim, não tem palavras. Aí, enfim, essa estadia no Cairo, ela durou acho que menos de uma semana. E eu fiquei a maior parte dela doente.
Então eu fiquei bastante tempo no hostel, assim, deu pra gente brincar, meio que se conhecer e tal. Você acabou ficando. É muito história de filme, né? A menina que no começo você ficou assim, essa criança não para de fazer barulho, no fim acabou virando a sua amiga do hostel. É, amiguinha, assim, a gente brincava com ela, eu lembro das meninas fazendo cócegas nela, enfim. Assim, muito fofinha, ela ia dar bom dia pra gente direto. Aí enfim, eu passei mal lá, fiquei desidratada. Eu lembro quando eu tava com o médico no meu quarto, ela ficava lá toda preocupada e ela se comunicava, né, gritando praticamente, que eu tentava adivinhar o que ela tava falando. Enfim, aí todo o clichê egípcio, né? Minha primeira semana no Cairo foi pirâmides e turismo, etc, etc. E eu acabei voltando pra Alexandria. Você morava nessa época em Alexandria. Morava em Alexandria, aham. Como eu falei, foi a última, praticamente a última viagem que eu fiz. Acho que eu fiz mais uma. É, eu fui pra Dhaka. E antes de eu ir embora, voltar para o Brasil, eu falei, não, acabou meu projeto, então eu vou pro Cairo. Aí eu comprei mais um pacote lá pra ficar no mesmo hostel. Eu voltei e dessa vez eu fui sozinha pra lá. E aí foi muito louco, porque quando eu cheguei, ela não tava lá. Aí já me subiu aquele desespero de tipo assim, cadê a noiva e o pai dela? E a equipe que tava lá no hostel não era a mesma. Então me bateu um desespero nos primeiros 2 dias que eu acordei e não ouvi nada, não vi ela. E se fosse qualquer outro lugar no mundo, ou qualquer outra situação, o que que a gente pensaria? Ah, a pessoa foi embora. Na minha cabeça, naquele momento foi, caraca, a polícia pegou eles. Então, assim, foi uma situação muito desesperadora. Até que no terceiro dia que eu tava lá, uma das meninas que estavam lá na recepção era da mesma equipe de quando eu fui. Aí eu perguntei, desesperada, tipo, gente, cadê ela? Aí eles, ah, não, eles fizeram uma viagem pra um lugar aqui perto pra ver um médico. Mas é pra eles voltarem. Eles foram com fulano, e o fulano também trabalhava no hotel. Aí eu, então eles vão voltar, tá tudo bem, tá tudo seguro. Ela, sim. Aí, nisso, a menina começou a me contar do projeto que eles estavam bolando lá no hostel. Que se andasse enfim, vai ter foto no blog depois. Pessoal, acessa o blog da Giovana pra ver. Mas tinham várias artes feitas justamente pela galera que ficava hospedada lá. Então eram uns desenhos, umas plantas diferentes, enfim, uma loucura. Aí eles começaram a pintar na frente, assim, do quarto em que eu ficava, tinha um paredão branco. E eles começaram a pintar justamente essa região do Oriente Médio. Como muita gente deve saber, ou não sabe, não sei. Os árabes, eles não reconhecem Israel, por motivos óbvios. Então, é, aquele território inteiro ali é considerado palestino. E a gente via claramente que o desenho que estava sendo feito ali não tinha Israel, era de Palestina. E a menina me falou, a gente tá aqui pintando e tal, começamos a fazer esse painel. Aí eu falei, pô, eu posso ajudar? Ela falou, pode, escolhe uma cor e tal. Aí beleza, aí cara, foi muito cena de filme, porque tava um sol lazarento, foi o primeiro dia que não tava ventando muito. Aí eu lembro assim, eu tinha escolhido um tom de azul, bem clarinho. Eu falei, não, eu quero isso aqui. Daí eu olhei pra ela e falei, a menina do rosto também me conhecia, também sabia da minha história. Eu falei, deixa eu pintar a Palestina. Ela falou, não, deixa. Pode pintar, cada um aqui tá pegando um pedaço, pode pintar a Palestina. Aí, meu, nisso, eu começo a ouvir alguém gritando. A Noha tinha acabado de chegar com o pai dela. Eu falei, gente, vocês estão vendo isso aqui, o universo? O universo, vocês estão vendo? Então foi uma coisa muito tipo, aquele momento tinha que acontecer, tava escrito. Você acredita, não acredita? Tá escrito. E você tinha ido pro Cairo dessa vez só pra rever ela? Não chegou a ser por isso. Foi assim, o Cairo ia ser aonde eu ia pegar meu voo. Eu ia embora pelo Cairo. Aí você aproveitou pra ficar uns dias a mais. É, porque o Cairo é uma das minhas cidades favoritas e tem muita coisa pra fazer lá. E eu tenho muitos amigos no Cairo. Então eu falei, não, eu vou. Só que eu escolhi ficar no hostel em vez de ficar em casa de amigos por causa dela. Então foi assim, acabou, né, dando certo. E ela chegou gritando, falando não sei o quê. E aí ela me viu, eu abaixei assim, ela veio e me abraçou, toda feliz. Aí eu, gente, por que essa menina tá tão animada? Não sei se é por mim ou alguma coisa aconteceu. Aí o pai dela virou e falou que eles tinham ido no médico e que existia meio que uma esperança de conseguir recuperar parcialmente um pouco, né, da função dela. Enfim, que tinha sido uma notícia muito boa e que ele não sabia direito ainda como ia fazer pra pagar e como ia ser o procedimento, mas que ele estava muito feliz. E que ela também, né, obviamente. Aí eu só olhei assim pra ela, falei, eu peguei uma mãozinha assim, aí eu mostrei pra ela o que eu tava fazendo. Aí ela ficou assim, batendo palminha.
Aí ela mostrava o celular e ela apontava pro mapa. Aí eu, gente, essa criança. Aí eu peguei ela no colo, peguei meu pincelzinho e, tipo, falei, né, do jeito que dava, pra ela pintar comigo. Aí foi muito bonitinho, porque ela pintou uma metade e eu pintei outra metade. Aí foi uma choradeira, mas não uma choradeira. Mas assim, essa foi uma choradeira de alegria. Foi muito. Até hoje me dá arrepio, assim. Foi um momento muito cruzando histórias, assim, sabe? De uma maneira que só o universo sabe fazer. Eu acho essa história super emocionante e eu quis gravar para o podcast desde que a Carol me contou pela primeira vez. Porque a gente sabe que o conflito existe, mas eu acho que ele parece, de certa forma, muito distante, até a gente ouvir um relato como esse, né? E eu acho que essa pode ser uma oportunidade para a gente aprender mais sobre o que está acontecendo em outros lugares do mundo e, no mínimo, exercer um pouco a nossa humanidade e a nossa empatia. Às vezes, a única coisa que a gente pode fazer para ajudar é realmente se informar e passar adiante as coisas que a gente aprende. Então, talvez seja esse o caso aqui também. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é, de fato, se informar. Por isso, no blog eu vou deixar um post com mais materiais para você entender sobre a guerra na Palestina, além das fotos que mostram o hostel onde a Carol encontrou a Noha e algumas das viagens que ela fez lá no Egito. O link está na descrição do episódio. Para comentar esse episódio, me manda uma mensagem no Instagram, @TheRealGiovanna, e para mandar também a sua história para participar aqui do podcast, é só preencher um formulário que também está linkado na descrição. Toda sexta-feira tem episódio novo do podcast Beijo e Tchau, com histórias de viagens inesquecíveis contadas por quem viveu. A gente se fala na semana que vem. Um beijo e tchau!